2-1 o placar, absolutamente justo, e ainda com o árbitro anulando de forma, a meu ver, inexplicável, um gol do time do Bolívar, né, já no segundo tempo. Aliás, o Flamengo Está sofreu. na hora da gente falar a verdade, na lata, né? O trabalho do Tite é uma bosta. O trabalho do Tite até agora é uma bosta. Vou repetir. Olha a campanha do Tite na Libertadores: 3 jogos, 1 empate, 1 derrota e 1 vitória contra o baba do time. E mesmo assim por um placar modesto, Mas 2-0. é claro que olhando para curto prazo, esses 3 próximos jogos, é para o Flamengo fazer 9 pontos. Dentro de circunstâncias normais, né? Mesmo com desfalques, possíveis desfalques, o Flamengo tem condições de fazer 9 pontos. Mas aí, salve, salve nação, vambora reger aqui mais um vídeo aí, né? O que a mídia esportiva falou sobre essa derrota do Flamengo para o Bolívar, né? O Flamengo perde aí por 2-1, que foi um jogo, pelo amor de Deus, meu filho. O que o Flamengo fez aí para poder não ganhar, o Flamengo conseguiu fazer, né? O Bolívar é o líder do grupo com 9 pontos, e o Flamengo, para tentar assumir a liderança, só praticamente, vamos dizer assim, um milagre, né? E é aquilo, para mim, o único jogador que se salvou dessa partida, podemos dizer assim, foi o lateral esquerdo Matias Vinha. Podemos dizer que foi quase o único aí que se salvou. Mas eu quero saber a tua opinião dessa escalação, dessa mudança aí drástica do Tite para colocar 3 zagueiros, questão de poupar também. Eu quero saber a tua opinião, deixa a tua opinião nos comentários, o seu like ajuda, galera, deixa o seu like aí, o seu like ajuda demais. E vambora para mais um vídeo aí, que hoje o vídeo tá bom, galera. Vambora! Derrotado pelo Bolívar, na Bolívia, como já é tradição. Terceira vez que os dois times se enfrentam na cidade boliviana e a terceira derrota do Flamengo. 2-1 o placar, absolutamente justo, e ainda com o árbitro anulando de forma, a meu ver, inexplicável, um gol do time do Bolívar, né, já no segundo tempo. Aliás, o Flamengo sofreu 2 gols de cabeça nesse jogo. O que valeu, o primeiro, e o que não valeu, que foi anulado pela arbitragem, do árbitro venezuelano, para mim, sem nenhuma razão para isso, né? E com isso o Flamengo perde invencibilidade num jogo de escolhas polêmicas do técnico Tite, de sua comissão técnica, deixando jogadores importantes no Brasil que não estavam contundidos, jogadores que estavam aí sendo preservados. A palavra certa é poupados, né, gente? É poupados. Não vamos ficar aqui com essa conversa fiada aí, com eufemismo, não. Poupados, jogadores poupados. O jogador não está machucado. O Alan estava doente, com algum problema clínico. O Alan não, o Alan sim, e também o Léo Pereira, tudo bem, ok, então esses caras você não pode contar. Agora, o que impede o Arrascaeta de viajar, o Pedro de viajar, para poder colaborar em algum momento, aí Ayrton Lucas de viajar? O que impede esses jogadores de viajarem num voo fretado do Flamengo, na terça-feira à tarde, 5 da tarde, para dormir em Santa Cruz da Serra, e no dia do jogo viajar? É agora. Estão lá tomando um banhozinho e tal, vão pegar um avião, vão amanhecer já no Rio de Janeiro. 6 da manhã, mais ou menos, já estarão no Rio. 8 da manhã, todo mundo já no berço, em casa, se quiser dar uma dormidinha tranquila. Ou seja, o que justifica? Eles treinaram. Peraí. O que não levaram os caras para ter mais opções? Então, assim, é uma escolha polêmica do Tite. O Flamengo pode perder até a segunda colocação da chave. Chances pequenas agora de chegar em primeiro do grupo, porque o Flamengo tem apenas 4 pontos, o Bolívar tem 9, e fatalmente fará os 9 pontos em casa. Já venceu 2 em casa, contra Milionários e Flamengo. Venceu fora o Palestino, provavelmente vencerá o time chileno em casa, então ele vai garantir aí já 12 pontos, já tem 9. 12 vai garantir. O Flamengo tem apenas 4 pontos. Se vencer os seus 3 outros jogos, Palestino fora, que é o próximo, o Milionários e o Bolívar em casa, ele vai fazer 9 com 4, são 14 pontos. O Bolívar já tem 9 e praticamente pode dizer que 12, que ele vai ganhar em casa do Palestino com toda certeza. O Flamengo pode chegar a 14. Então, para o Flamengo ser líder, o Flamengo tem que vencer e torcer para o Palestino não vencer os seus 2 jogos fora de casa. O Palestino não, o Bolívar. Então, sem contar que vai depender dos resultados do Milionários também, que pode, vencendo o Bolívar, dependendo do saldo de gols, ele pode passar à frente do Flamengo, aí vai depender. Então, o Flamengo pode ser o líder da chave, mas a chance fica menor. Isso é relevante. No ano passado já ficou atrás do Racing do seu grupo, por causa de uma campanha errática na fase de grupos. E hoje as escolhas foram no mínimo polêmicas. Não se trata de ser negacionista, tampouco de rejeitar a ciência, mas é muito estranho que você tenha tantos jogadores fora por uma opção. Como o Flamengo rifou o jogo de hoje, gente. Essa que é a verdade.
Flamengo considerou mais ou menos o seguinte: vamos perder lá mesmo? Parece isso, a sensação é essa. Então, vamos um pouco preservar esses caras importantes e tentar recuperar nos outros jogos. É uma estratégia que pode dar certo. Se amanhã o Flamengo vencer seus jogos e os resultados do Bolívar não forem perfeitos ali do jogo do Flamengo, porque, veja bem, o Bolívar tem 9 e disputa mais 9 pontos fora o Flamengo. Então, se nos jogos sem o Flamengo ele fizer 6 pontos, ele vai a 15. O Flamengo não pode chegar a isso. Então, o Flamengo depende hoje do Bolívar não ser bem-sucedido nos seus jogos contra a Palestina em casa e Milionários fora para poder ser o primeiro da chave, dependendo de vencer todos os seus jogos. Então, é isso. Simplesmente é isso. Então, a sensação que fica é que o Flamengo entregou esse jogo. Entregou no sentido assim, não vou perder lá mesmo, vou deixar esses caras aqui, vou poupá-los. Essa é a impressão que dá. O Tite vai falar daqui a pouco, a gente vai acompanhar a coletiva do técnico do Flamengo. Então, um preparador físico, um fisiologista, um técnico, com informações dessas pessoas, pode tomar decisão diferente dessa que o Tite tomou. Vem cá, com quem que eu não posso contar de jeito nenhum, rapaziada? Ó, esse não leva não, cara, que vai dar ruim. Beleza. E os outros? Use com parcimônia. Vou levar. Pelo menos viaja. Enfim, eu achei sinceramente muito discutível. Acho também que não é o fim do mundo. Ninguém está aqui pedindo para mandar técnico embora. Ninguém está aqui dizendo que está tudo uma merda. Não é isso. Mas comentamos o jogo. O jogo. E a estratégia do Flamengo não foi boa. E a vitória do Bolívar justíssima, com um gol muito mal anulado de cabeça no segundo tempo. Não houve nada ali. Nada. A disputa pelo alto. Fabrício Bruno, né? Pelé falhou no primeiro gol de cabeça. Enfim, vamos em frente. Vamos então às mensagens da rapaziada que está aqui. E por que a gente não teve uma boa noite? Está na hora de perguntar ao professor Adenor, né? Que teve essa ideia genial, essa ideia brilhante. No 21º jogo da temporada, repito, apenas no 21º jogo de uma temporada que o Flamengo deve jogar mais de 70 jogos. No 21º jogo da temporada, ele continuou a poupar, e dessa vez de forma ampla e irrestrita. Deixou 8 titulares no Brasil e levou uma equipe cheia de reservas e sem reservas, porque no banco só tinha garoto. Tinha o Luiz Araújo, que até entrou no segundo tempo, e o resto era garotada. Por incrível que pareça, a garotada até fez mais bonito em campo do que alguns veteranos, como o Gerson, que teve uma participação ridícula. Teve um lance para empatar dentro da área e deu 2 petelecos. E ficou pedindo pênalti. Então, gente, olha, está na hora da gente falar a verdade, na lata, né? O trabalho do Tite é uma bosta. O trabalho do Tite até agora é uma bosta. Vou repetir. Olha a campanha do Tite na Libertadores. 3 jogos, 1 empate, 1 derrota e 1 vitória contra o baba do time. E mesmo assim por um placar modesto de 2-0. Construído no finalzinho do jogo, o segundo gol, o gol do Léo Ortiz. Gente, não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério um treinador que é pautado pelo departamento médico do Tanuri e pelo setor de fisiologia. Um treinador que não tem peito de chegar e dizer o seguinte: não, gente, isso aqui é Libertadores. Eu preciso jogar com o que eu tenho de melhor. Estão mais cansados, estão menos cansados? Problema a gente vê lá para frente. Agora é Libertadores isso aqui. O Atlético Mineiro, que tem o mesmo número de jogos que o Flamengo, talvez até um pouquinho mais, porque o Atlético Mineiro acho que não poupou no início do Campeonato Mineiro. Joga com Paulinho e Tite todos os jogos, sem exceção. Não poupa nem o Paulinho, nem o Tite. Nem o Tite, olha aí, tô ficando... nem o Hulk. O Tite está na minha cabeça, tanto na minha cabeça que eu acabo me confundindo. Não poupa nem o Paulinho, nem o Hulk. E os dois saem fazendo gol, um gol atrás do outro. Agora ainda entrou o Scarpa, que voltou a jogar aquele futebol do tempo do Palmeiras. Scarpa, que o Flamengo namorou, mas não conseguiu casar, porque preferiu ir para o Atlético Mineiro. Preferiu para o Atlético Mineiro, com certeza, porque a proposta de lá foi melhor, né? Não venho com esse papo de que ele preferiu ir para o Atlético Mineiro porque ele tinha certeza que lá ia ser titular e no Flamengo ele ia ser banco.
Nesse Flamengo aí, o Scarpa ia ser banco? Titular e faixa para ele. Jogando aonde? Do lado direito. Exatamente uma das maiores carências do time do Flamengo. O lado direito do ataque. Que poderia ter o Scarpa. Mas o senhor Marcos Braz, o senhor Bruno Spindel, esses gênios da direção do futebol, acharam que não valia grande empenho. Agora vou repetir aí à vontade. Vou repetir que não, ele não quis vir. Ele preferiu o Atlético Mineiro. Amigo, bota a grana na mão, bota que ele vem. Agora, se fica de nhenhenhé, não vem. Foi para o Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro tem 100% na Libertadores até agora e não poupa ninguém. Vou repetir. O Atlético Mineiro tem 100% até agora e não poupa ninguém. Enquanto o nosso canastrão de novela mexicana leva o Fábio Massaredia para a entrevista, leva o Tanuri para a entrevista, dá milhões de explicações para não escalar o time titular que ele tem. E, além disso, hoje foi de uma covardia assustadora. Que porra de tática era essa? De ficar dando chutão para frente na altitude. O Flamengo não jogou, gente. O Flamengo não jogou futebol. Essa é a grande verdade. O Flamengo botou 3 zagueiros, que eu até achei uma boa ideia, mas simplesmente fez uma linha de 5, porque os 2 laterais mal avançavam. O Vinha foi o único que avançou. Aliás, o Vinha foi um dos poucos que se salvaram. O Wesley não passava a linha do meio-campo nem para nada. Aliás, um desastre, como sempre, o Wesley. É inacreditável a gente ter um lateral como o Wesley. E simplesmente deu a bola para o Bolívar. Vem, joga, me ataca. Me ataca que eu vou me defender, porque eu tenho uma defesa que não leva gol. Levou com 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, gol de cabeça. E uns 30 segundos antes já tinha tido um cruzamento infernal que o Rossi conseguiu espalmar. A sorte do Flamengo de não ter levado uma goleada, repito, é porque o Bolívar é fraco. É muito fraco. E o Vinha, que fez um partidaço, simplesmente arrumou um empate, tirou um empate da carteira que ninguém sabe de onde é que ele tirou. Porque a bola que ele recebe, ele entra e dá o drible da vaca e bate no cantinho trocado do goleiro, lance todo perfeito, não foi passada pelo Gerson, não. O Gerson Molengão dividiu a bola com o zagueiro. Quem passa a bola para o Vina é o zagueiro. A bola bate no pé do zagueiro e vai para lá. Do Botafogo, 11 da manhã, né? No próximo domingo, Campeonato Brasileiro. E tá dentro de um planejamento normal perder em La Paz? Como que você vê esse resultado aí na altitude? De novo, né? Acho que vale pro Bolívar o que a gente falou sobre o Independiente Del Valle. Não é mais, a altitude ela pesa bastante ainda, mesmo que fosse um time inferior, mas o Bolívar tem um trabalho muito bom. É um trabalho que, inclusive, tem gerado frutos para essa equipe. O Bolívar é o mesmo time que venceu o Palmeiras na temporada passada nessas mesmas circunstâncias, né? Jogando em casa com o Palmeiras poupando os jogadores. É claro que é um risco calculado, mas é um risco, né? Você colocar uma equipe com vários jogadores aí reservas, você corre um risco, obviamente. E há uma mudança também de muitos jogadores reservas, né, Edu? E uma formação tática diferente, né? O Flamengo jogou com 3 zagueiros, jogou com Wesley e o Vinha tendo um pouco mais de liberdade, né, para atuarem como alas, e o Bruno Henrique funcionando como uma referência, né? E o Gerson era o armador da equipe, né? O De La Cruz até muitas vezes jogando numa segunda linha, jogando como um volante, né? E o Gerson até aparecendo um pouco mais à frente. É um time muito modificado. Era um risco que o Tite corria, obviamente, né, de enfrentar um adversário que tem qualidades e que tem altitude também ao seu favor. O Bolívar soube usar isso muito bem, conseguiu fazer um gol no jogo aéreo logo no início. Teve um gol também, né, com uma jogada bem parecida no segundo tempo, que acabou sendo anulado pela arbitragem, né, que foi uma carga, né, do zagueiro do Flamengo. O Flamengo ainda conseguiu empatar quando conseguiu espaço, né, ali, principalmente pelos 2 corredores laterais. Acho que o Wesley aproveitou menos do que o Vinha apareceu bem na área para poder empatar o jogo, mas aí veio a questão física, pesa bastante, um time desentrosado contra uma equipe muito mais bem encaixada. Essa equipe do Bolívar, do Robato, é um time
que tem uma organização bem interessante. A gente já viu desde a temporada passada isso acontecer e a vitória veio. Esse risco calculado pode custar, logicamente, né, a primeira posição do grupo, porque nesse momento o Flamengo tem 4 pontos, o Bolívar tem 9. Claro que ainda faltam 3 jogos, o Flamengo tem esse confronto direto com o Bolívar em casa, mas vai ter que torcer por um tropeço do Bolívar. E eu acho que Milionários e Palestino não tem feito muito para fazer o Bolívar tropeçar nessa reta final, mas vai ter que contar com o tropeço, além do seu confronto direto, para tentar terminar em primeiro lugar do grupo. E terminar em primeiro é importante, né? Porque você vai para o mata-mata com o risco de enfrentar um líder de grupo que pode ser um brasileiro, né? E a grande possibilidade disso acontecer. Então, fica esse risco da liderança. O risco da classificação, acho que muito baixo. Como eu falei, parece ter sido um risco calculado, mas mesmo sendo calculado, é um risco, né? E o Flamengo corre o risco de terminar a primeira fase em segundo lugar. A gente viu o gol anulado ali do Bruno Sávio, né? Ele que faz o segundo gol. Os 2 gols do Bolívar foram de brasileiros, né? O Chicão, o Francisco da Costa, fez o primeiro. E o gol do Flamengo, do uruguaio Matias Vinha. Que a gente até estava brincando, né? Vinha del Mar. Não, Vinha dela altitude, porque não sentiu altitude o Vinha. Agora, classificação, Bolívar 9, então Flamengo 4, Milionários 1 no momento e Palestino 0. As duas equipes se enfrentam, Milionários e Palestino. Já tem rubro-negro torcendo por um empatezinho aí para o Flamengo ficar um pouquinho acima. Mas, assim, é bem provável que o Flamengo ganhe as próximas 3 partidas. Aí é torcer por um tropeço do Bolívar para tentar essa primeira colocação, né? Agora, no final do jogo, quando toma o segundo gol, Elton, parece que o time melhora, o time vai com mais ímpeto buscar o gol de empate. Você teve essa impressão também? Sim. Só complementando, né? Dessas 3 partidas, 2 em casa e das 3 partidas do Bolívar, 2 fora, né? Onde o time agora só tem um jogo na altitude. Então, acho que é um trunfo que o Flamengo pode usar também nessa reta final. Eu acho que esse jogo, ele mostrou também, Edu, aí falando das estratégias, né? Mostrou que o Flamengo ele tem uma característica bem peculiar com o Tite, que é o time do jogo apoiado e das triangulações laterais, que são bem importantes e que faltaram nesse jogo. O Tite até tentou mudar no segundo tempo, né? Colocou o Luiz Araújo, dá um pouco mais de profundidade, está acostumado a jogar dessa forma. Colocou o Lohan, aí tirou o De La Cruz, acho que pensando também nessa gestão de minutos. Colocou o Matheus Gonçalves, e aí, quando ele coloca o Matheus Gonçalves, muda a formação, né? Porque ele tira o Léo Ortiz. O Léo Ortiz sentiu também fisicamente. Então, acho que... E foi o que ele pôde fazer também, né? Com relação a mudanças. Eu acho que teve uma queda de rendimento do Bolívar também, porque a qualidade técnica, mesmo na altitude, ela aparece, né? E o Flamengo tem um time melhor. Mas claro que fisicamente e a questão da organização pesaram para que o resultado fosse de derrota. Mas é claro que olhando para curto prazo, esses 3 próximos jogos, é para o Flamengo fazer 9 pontos. Dentro de circunstâncias normais, né? Mesmo com desfalques, possíveis desfalques, o Flamengo tem condições de fazer 9 pontos. Mas aí torcer também para que o Bolívar desça aí da altitude e tropece pelo menos uma partida. A classificação, eu não vejo, pelo menos, Edu, a classificação em risco. Eu vejo o primeiro lugar em risco. Como o Palmeiras também viveu esse risco na temporada passada, vamos lembrar, né? O Palmeiras enfrentou o Bolívar na última rodada, num confronto direto, em segundo lugar, e o Bolívar em primeiro. O Flamengo vai viver situação parecida em 2024, só que com a distância um pouco maior, né? Do Bolívar para o segundo colocado. Ainda segundo colocado, como você falou, o Milionários ainda joga e pode, nos critérios de desempate, ultrapassar o Flamengo, que é irrelevante nesse momento, porque os 2 times também vão se enfrentar em breve. La Paz é dureza, né? 3.600 metros. Eu lembro que eu joguei em La Paz. Verdade. 2-1 para o Bolívar, a gente vai ouvir o Tite e o Vinha. Jogou ao nível do mar, não é isso? Sim, mas cansou no final. Ele estava ao nível do mar. Impressionante. Vamos lá. O Bolívar está muito bem estruturado. O Bolívar está muito bem treinado, não é? Méritos ao seu técnico, já vem repetidas vezes colocando. Ele tem tido um desempenho assim nos outros jogos também. Em casa ele faz valer também a qualidade e a altitude, imprimindo um ritmo forte.
Então tem méritos também. Quando a gente olha o futebol, a gente olha sob duas perspectivas. A gente olha a nossa perspectiva, mas a gente tem que ter o cuidado de não ser excessivamente egoísta, de olhar para o outro lado, que também tem um bom trabalho, e o Bolívar tem. Acho que estão fazendo um grande começo de Libertadores, mas nós temos que focar em nós, trabalhar e fazer o nosso, então é isso. Tite, boa noite. Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro aqui. Surgiu essa questão toda da ciência, né? Muito está se falando agora, isso é uma novidade para o torcedor, uma novidade para a imprensa também, todas essas informações que chegam de fisiologia e tudo mais. Eu queria te perguntar, não é um tanto exagerado tantos jogadores, como foi dessa vez, não viajarem? E como lidar com isso, com toda essa pressão do Flamengo agora está a 5 pontos do líder no grupo da Libertadores, podendo ser ultrapassado pelo Milionários. Tudo bem, tem 2 jogos em casa, mas um fora, que não sabemos se é em Coquimbo, se é em Santiago. Queria que você avaliasse essa situação e explicasse o porquê de tantos jogadores fora da partida. Primeiro, a ciência ela já deve estar há bastante tempo ali, não é nenhuma novidade. Talvez Mas a ciência no futebol... Não, recentemente começaram a falar aqui no Flamengo muito... Para poupar tantos jogadores. Eu vou te responder, ela está há bastante tempo, desde o tempo que eu jogava. A quantificação de carga, ela tem, e ela traz no professor de educação física que sabe com a quantificação de carga. Ela traz atletas que têm essa condição e com todo o suporte que tem o Flamengo, e a responsabilidade ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, o Vina, não dá sequência, né? Machuca logo em seguida. É fácil. Mas olha lá, esse jogador, não dá. A qualidade técnica dele, ele começa a se perder, começa a errar, começa a apertar. Isso são todos indícios, para dar 2 indícios de quanto a gente deva ter cuidado. Então, respeito a tua pergunta, mas não é nenhuma novidade ciência no futebol. Ela é só nós procurarmos informações verdadeiras a esse respeito. Risco A, estratégia A, e a opção ela foi em cima disso. E a responsabilidade maior é, sim, nossa, mas minha do técnico que escala. Sobre o grupo do Flamengo? A busca de recuperação para a classificação. Tite, boa noite. Edson Viana, Grupo Globo. Então, um pouco em cima disso da ciência, assim, essa vai ser uma encruzilhada em que você vai estar muitas vezes nessa temporada. Talvez essa tenha sido bem radical pelas circunstâncias do jogo, né? Então, a gente pode se acostumar ao longo desse ano com isso, assim, você vai estar analisando mesmo, caso a caso, porque muito se discute isso, mas essa vai ser a questão? Vamos pegar um dado específico. Eu não sei se a gente repetiu a escalação esse ano. Então, isso é um indício de que trocas há. O que trouxe agora um número de trocas excessivo foram 2 aspectos. Uma sequência de jogos muito grande e que inviabilizou alguns atletas de virem. O jogo aqui extremamente desgastante, porque ele é altitude, e vocês, inclusive, que estão aqui, sabem que essa situação ela traz um desgaste maior. Até a primeira pergunta em relação ao Vina, e a resposta talvez ela ilustre bem a outra pergunta em termos científicos que me foi feita. O Vina talvez tenha contribuído na resposta. O outro aspecto é que nós temos uma viagem de retorno grande com jogo domingo às 11 horas da manhã. Então tu olha num planejamento que faz, onde joga, onde viaja, o que recupera para ter o outro jogo. Então a gente olha sobre esse contexto um pouquinho maior. Então, estou falando para o torcedor, porque não é de vontade, estou falando dele com o maior carinho, com o maior respeito do torcedor. Sabe? De saber que todos nós estamos mobilizados. E quanto se trabalha fora. Vou pegar mais um dado. Pegue uma entrevista ilustrativa. Pegue uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para que ele tenha uma condição maior, porque ele perdeu tantos dias. Se não querem ouvir o Tite ou o Fábio Macedonian,
Ouçam. E a gente vai ver que ela não é desculpa, que são fatos verdadeiros que nós temos que avaliar e decidir. E depois, sim, as responsabilidades nossas. Oi, Tite, aqui. David Sharp, do Antenados na Jogada. Oi, Vinha. Lá no Maracanã, depois do jogo contra o Palestino, eu perguntei, você concordou comigo que para jogar na altitude precisava jogar curto, né, valorizando a posse de bola e, vamos dizer, colocando o adversário na roda, não deixando que ele pegasse na bola, tendo mais dificuldade, né? Diferente até do que você falou em outra coletiva, que o Flamengo é muito vertical, tenta buscar o gol a todo momento, seria uma forma diferente de jogar para tentar valorizar essa posse de bola. Por que o Flamengo não conseguiu botar isso em prática hoje, ainda mais com jogadores, com 3 zagueiros que sabem tocar bem a bola, com jogadores que sabem tocar bem a bola? O que faltou para botar isso mais em prática, não dar tantos piques assim compridos como o Flamengo deu, tentar bolas longas como em alguns momentos também aconteceu? E será que foi o gramado? Qual foi o problema que... desde o começo o Flamengo teve esse tipo de dificuldade para ter até mais posse de bola para conseguir segurar mais o time do Bolívar? Ele foi crescendo ao longo do jogo, ele teve dificuldade no início porque não tinha a coordenação dos movimentos e a marcação agressiva, muito agressiva do Bolívar. Ela nos inibiu. Depois, com linha de 4, ela começou a crescer e aí tem um pouquinho de volume maior. E o segundo tempo, estava direcionando o olhar assim para quem me fez a pergunta, e o segundo tempo talvez tenha sido num crescente o nosso melhor momento em termos de posse de bola e de articulação. E aí, infelizmente, nós tivemos a infelicidade. Aí criávamos oportunidades, teve a do Bruno, teve a do Gerson, teve a do Lohan. Então, criou oportunidades, aí teve uma condição melhor também, mas ela é uma série de fatores também. Também está modificando a equipe, tu perde, é desumano, ela é inconcebível. Eu também pedi para eles, todos, que eles tivessem bastante posse de bola, bastante entrosamento, que não é uma equipe que vem jogando, que é uma equipe que está rotinada também. Então, eu tenho que ter também essa compreensão, mas muito também em função do ritmo imprimido não como ideia, mas com o ritmo imprimido do Bolívar. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo perde aí, né, sua invencibilidade na temporada, perde o jogo, fica na vice-liderança, né? Corre o risco ainda de cair para terceiro, dependendo muito do resultado entre Milionários e Palestino, se não me engano. Podemos enumerar vários fatores aqui, né, para a atuação do Flamengo, essa atuação fraca do Flamengo aí, muito fraca mesmo, para não dizer pífia, horrorosa. Padrão tático, esquema tático diferente, que os jogadores praticamente nunca jogaram, um time bastante modificado, altitude, que acho que é um dos fatores primordiais. Um time que praticamente não teve tempo para poder treinar desse modelo que o Tite armou. Um time todo descaracterizado. Um time que não conseguiu jogar bem, era só chutão, ligação direta, defesa e ataque. O Bruno Henrique lá se matando lá no ataque, tentando fazer o pivô lá, que não é a função dele. Então é aquilo, o Flamengo acho que fez de tudo para poder não ganhar o jogo, né? Quase conseguiu virar o jogo ali, né, para 2-1, aquele lance do Bruno Henrique, que ele se chocou com a trave, né? Eu acho que ele não foi com tanta vontade ao lance porque ele sabia que ia se chocar com a trave e acabou tirando um pé um pouquinho, né? Mesmo assim, acabou se machucando, se batendo na trave, né, mas não se machucou, graças a Deus. Então é aquilo, agora o Flamengo pensar nos próximos 3 jogos, ganhar os próximos 3 jogos, que é ganhável, 2 no Maracanã e 1 contra o Palestino fora de casa. Palestino fora de casa? Palestino fora de casa. E torcer por pelo menos aí 2 tropeços do Milionários, né? Um que vai visitar o Flamengo no Maracanã e outro, pelo menos, um empate aí diante do do Milionários fora de casa, né? Mas deixa tua opinião aí. É isso aí, galera. Deixa seu like aí, tamo junto aí.